Nós estamos reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, visitai as almas dos vossos, enchei de graça celestial os corações que criaste. Sois o divino Consolador, o dom de Deus Altíssimo, fonte viva, o fogo, a caridade, a unção dos espirituais. Com os vossos 7 dons, sois o dedo da direita de Deus, solene promessa do Pai, inspirando nossas palavras. Acendei a luz nos sentidos, insuflai o amor nos corações, amparai na constante virtude a nossa carne enfraquecida. Afastai para longe o inimigo, trazei-nos prontamente a paz. Assim, guiados por vós, evitaremos todo o mal. Por vós explicar-se-á o Pai, e conheceremos o Filho. Dai-nos crer sempre em vós, Espírito do Pai e do Filho. Glória ao Pai, Senhor, ao Filho que ressuscitou, assim como o Consolador, por todos os séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que iluminaste os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, dai-nos, pelo mesmo Espírito, procurar o que é reto, e nos alegremos sempre com a consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Mais uma vez, boa noite. Boa noite aos que estão aqui. Boa noite aos que estão em casa, vão tentar depois assistir, mas pelo menos vão ouvir e ver a projeção. Bom, uma alegria. Hoje nós vamos em comunhão com toda a Diocese encerrar a nossa semana ministerial. Creio, e pelo que ouvi, foi uma semana bastante enriquecedora para todos que puderam participar, dos momentos oracionais, da oração litúrgica, também das formações que foram dadas nesses 3 dias. E agora hoje nós damos sequência à nossa formação paroquial. Vamos tratar do 4º Evangelho, o Evangelho segundo São João. Então, a primeira coisa que primeiro, para os que estão participando hoje, se bem que a maioria tem participado todas as sextas-feiras, nós estamos na linha dos evangelhos, sempre recordando que os evangelhos são 4, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são aqueles chamados os evangelhos da tradição sinótica. Por que da tradição sinótica? Porque se vistos em um quadro comparado, os 3 evangelhos apresentam informações bastante parecidas, aquilo que nós tratamos de as questões redacionais, isto é, aquilo que é próprio do evangelista, que não se encontra nos outros 2 evangelistas, e as questões tradicionais, são aquelas que estão presentes nos 3 ou em mais de um dos evangelhos ditos sinóticos. Então, sinóticos são aqueles que, vistos na mesma ótica, em um quadro comparado, apresentam informações parecidas. Agora nós entramos no 4º evangelho, que é um evangelho que vai um pouco numa pegada diferente daquilo que os outros 3 evangelhos apresentaram. Nós vamos ver como que se dá essa diferença, essa distinção no 4º evangelho. Então, a primeira coisa, é importante nós falarmos da autoria, sempre lembrando que quando se fala de autoria nos escritos bíblicos, nós estamos falando da autoridade de alguém que dá o nome, lógico, também aquele que fez a redação dos textos, mas sobretudo é aquele que dá o nome aos textos, porque foi quem reuniu
aquilo que a comunidade julgava importante a respeito da vida de Jesus Cristo, de seu ministério, reúne e dá letra àquilo. Por isso que é sempre importante, a gente sempre escuta Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. Por quê? É a perspectiva da comunidade. A partir da perspectiva da comunidade é que o evangelista, que o escritor sagrado vai dar a redação ao texto, né? Sempre considerando os eventos a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo que tocam de algum modo a comunidade onde o evangelista está. Então, há sempre a discussão a respeito das autorias, se de fato foi aquele de quem o Evangelho ou o outro texto leva o nome. Por isso, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: de quem é a autoria do Evangelho de João? Me parece óbvio, é de João, do evangelista João, do apóstolo João. Mas é preciso que nós olhemos quais são os indícios que dão a João esta autoria. Então nós temos em primeiro lugar aí alguns textos que apontam essa autoria. Então vamos lá. Primeiro texto ou melhor, não fala que é o apóstolo João, mas dá um indício de autoria. Vamos em João 1,14, embora vai ser um pouco difícil aí a gente acompanhar, né? Até faz um pouco mal, assim, mas um esforcinho aí, o celular do lado, talvez a gente consiga. Então em João 1,14 e no 19:35 nós temos um indício de autoria. Então vamos lá. Amém ou misericórdia? Misericórdia, João 1, né? 19, 14, 19. João 1,14. Eu acho que eu vou querer a cadeira. E a palavra se fez homem e habitou entre nós, e nós completamos a sua glória, glória do Filho único do Pai, cheio do amor e fidelidade. João dá testemunho dele, proclamando este e aquele a respeito de quem eu falei. Aquele homem que vem depois de mim passou na minha frente, porque existia antes de mim. Então vejam, em 14, o Sr. Reis leu 15 também, mas em 14 ele diz o seguinte: e nós vimos a sua glória. Então aqui, aquele que está escrevendo esteve próximo de Jesus. Nós vimos a sua glória, né? Aí em seguida fala, João dá testemunho, João Batista, na verdade, né? João Batista dá testemunho dele e clama. Mas o foco aqui é o 14. Então aqui há um indício de autoria, né? E nós vimos a sua glória. Quem escreveu teve contato com Jesus. Agora é de vez. É a minha fase. Bom, depois nós temos alguns indícios mais discretos a respeito de quem tenha escrito, a respeito do autor do Evangelho, que indica que quem escreveu o Evangelho foi o discípulo amado. Então ainda não há uma evidência do nome de quem escreveu, mas o discípulo amado. Isso nós encontramos em João 13:23. João 13:23. João 13:23.
melhor, né? Então em João 13, 23, diz o seguinte: João 3, 23 diz o seguinte: estava à mesa ao lado de Jesus um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. Mas quem é o discípulo amado? É a pergunta que nós devemos nos fazer. Para saber quem é o discípulo a quem ele amava, aí nós recorremos a Mateus 4, 21. É assim, a gente vai na Bíblia, né, para saber o que. Mateus 4, 21. Quem é o discípulo amado? Continuando a caminhar, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu a consertar as redes, e os chamou. Esse discípulo amado é João. Também, além dos testemunhos bíblicos que falam a respeito da autoria do Evangelho, também a tradição da igreja dá testemunho a respeito do autor do Evangelho. Então, se a gente olhar naquele comentário bíblico de São João do Scott Hahn, que alguns já tem aí, lá na página 19, está falando a respeito dos testemunhos da tradição. Isso aqui é muito importante sempre. Por quê? Porque a Escritura com a tradição, ou seja, com a transmissão ininterrupta, formam aquilo que nós chamamos de o depósito da fé. Então, o depósito da fé, no depósito da fé está contido a palavra de Deus, e a palavra de Deus se apresenta em dois leitos do rio, na tradição e na Escritura, né? Então, na transmissão e naquilo que está condensado nos textos sagrados da Escritura. Então a tradição também vai afirmar a respeito da autoria do Evangelho segundo João. Por exemplo, um dos textos da tradição que dão autoria do Evangelho de João ao discípulo amado, os escritos de Santo Inácio de Antioquia. Também São Policarpo falou no século II, no ano de 110, a respeito da autoria do Evangelho de João. Também São Justino, em 150, fala a respeito da autoria. Então nós temos testemunhos da tradição cristã que dão a autoria do Evangelho ao discípulo amado, a João. A respeito da data de composição, é sempre importante também nós notarmos que os evangelhos, eles são, a redação dos evangelhos são tardios, né? Quer dizer, os eventos se sucederam em uma determinada época e a redação se deu posteriormente. Isso é sempre muito importante para nós não cairmos no erro protestante de achar que a Escritura
não passou por um processo de sua composição, por um processo de redação. Isso nós explicávamos lá, nós vimos lá em hermenêutica, quando a gente tratou as 2 aulas de hermenêutica, né? Então, a redação se dá entre 60 e 90 do primeiro século, ainda no primeiro século. Quais são os manuscritos mais antigos do Evangelho de João? Sempre lembrando que os evangelhos, o contato que nós temos são com os textos mais antigos, de manuscritos, né? Não temos contato com o texto original dos evangelhos, mas vamos ver um pouquinho sobre essa questão dos manuscritos mais antigos do Evangelho de João. Datado entre 135 e 150, o mais antigo dentre os manuscritos conhecidos do Novo Testamento, mas do qual se conservou uma porção muito limitada do texto. Então, do Evangelho, os papiros mais antigos encontrados são os que correspondem a João 18, 31 ao 33 e do 37 ao 38. Também, então esse é o mais antigo papiro que foi descoberto. Depois, um manuscrito datado de 200, anos 200, um manuscrito em estado fragmentário, que traz apenas o Evangelho segundo João. Também datado de cerca do ano 200, em melhor estado de conservação, que traz o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João. E datado do século III, um manuscrito datado do século III, que contém os 4 evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Então esses são os papiros, os manuscritos mais antigos de João encontrados, né? Depois, sempre lembrando que os textos bíblicos foram sendo organizados a partir de uma coxa de retalho, a partir de vários manuscritos que foram recompostos para formar um texto mais próximo daquilo que foi o original. Também, já no século III, em 254, surge o primeiro comentário do Evangelho de João, que é feito por Orígenes. Ainda no período patrístico, São João Crisóstomo e Santo Agostinho também fizeram comentários a respeito do Evangelho de São João. Inclusive os evangelhos, os comentários de João e Santo Agostinho tem à venda, deve ter até para baixar na internet. Eu disse no começo que o Evangelho de João ele é um pouco mais peculiar do que ele tem uma característica mais peculiar com relação aos evangelhos sinóticos. Entretanto, ele possui uma relação com os evangelhos sinóticos, e essa relação com os evangelhos sinóticos nós vemos na presença de João Batista, aquela questão de que João Batista marca o fim do Antigo Testamento e o cumprimento daquilo que estava no Antigo Testamento. Por isso que ele é sempre presença nos evangelhos, no início dos evangelhos, né? A relação também dos lugares: Galileia, Judeia, Galileia, Jerusalém. Então esses lugares marcam a relação do Evangelho de João, do quarto evangelho, com os evangelhos sinóticos. Porém, quando nós vemos o estilo de redação de João, ele é marcado pela presença de Jesus na Judéia, já nas proximidades de Jerusalém. Os outros evangelhos, se nós formos nos lembrar, eles marcam muito as idas e vindas de Jesus entre a Galileia e a Judéia.
Nós vimos isso no Evangelho de Marcos a semana passada, né? Foi Marcos a semana passada? Não, foi Lucas. Na semana retrasada nós vimos isso, esse caminho, esse percurso que Jesus faz várias vezes embora no Evangelho pareça que é de uma só vez que Jesus vai da Galileia para a Judéia, mas ele faz essa viagem, esse caminho por várias vezes. Isso para mostrar o quê? Que João ele acentua mais a presença de Jesus ali nas proximidades de Jerusalém, mais na região da Judéia. Porém, João ele parece ter um apelo mais espiritual quando se fala de Jesus. Os temas que João traz ressaltam um pouquinho mais um aspecto espiritual. É João quem fala da divindade de Jesus de um modo mais conciso, de um modo mais frequente. Então, João marca muito isso. Tanto é que no Natal nós temos vários textos do Evangelho. Se a gente pega a missa do dia, a missa da noite, a missa do dia, há uma diferença de acento bastante grande, porque numa das missas de Natal, não vou recordar agora qual a missa de Natal, você tem um acento para essa questão da humanidade de Jesus. Aí no dia a gente lê o prólogo, lê o Evangelho de João. Na missa do dia, à noite, geralmente quando se celebra a missa da noite, tem o Evangelho de João para marcar justamente essa questão da divindade. Sempre lembrando, quando a gente fala de Jesus, a gente fala de duas naturezas, uma pessoa em duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, que não se separam, mas em alguns aspectos, em algumas circunstâncias, a gente pode tratar mais da humanidade, mais da divindade, mas sem nunca anular que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa questão também se mostra bastante peculiar no vocabulário utilizado por João. E aqui eu gostaria de apresentar algumas características do vocabulário de João que são bastante específicas. Por exemplo, há uma diferença bastante grande entre vida. Quando João apresenta vida no Evangelho, ele não está falando de bios, a vida biológica, comer, beber, ter necessidades, etc. Quando João fala de vida, ele está falando de zoe, a derivação de zoe, zal, viver. Então, quando se coloca na boca de Jesus a palavra vida ou viver, ele não está falando desta vida biológica, mas está falando da vida sobrenatural. Então veja, no Novo Testamento, zoe, essa vida sobrenatural, essa vida de união com Deus, ela aparece 135 vezes. Das 135 vezes que a palavra zoe aparece no Novo Testamento, 36 vezes são só no Evangelho de João, outras 13 na primeira carta de João, o que representa 36% da porcentagem daquilo que está no Novo Testamento. Então, quando aparece zoe, vida, no Evangelho, 36%, no Novo Testamento, melhor dizendo, 36% das vezes aparece no Evangelho de João ou na primeira carta de João. Aí nós temos viver, aparece 140 vezes, dessas 17 vezes no Evangelho de João. E nós temos temas ou palavras que são correlatas à vida. Então, nós temos ali nascer ou gerar, thanatos, que é morte, morrer, matar, perecer, são temas que se relacionam à questão
da vida. Deixa eu só pegar aqui. Hoje tem que ser um pouco malabarista aqui, hein? A mesa ficou pequena, né, às vezes. Então é vida, e os temas correlatos à vida, né? Para ressaltar o quê? Que Ele, Jesus, é a fonte da vida, e Ele veio para se opor a essas oposições à vida. Depois, uma outra palavra que aparece constantemente, por isso a providência de estarmos um pouco no escuro, é luz. Vejam lá, luz aparece 73 vezes no Novo Testamento. Dessas, 39% é no Evangelho ou na carta de João. E outros temas que fazem relação com luz. Então, quando a gente ouvir no Evangelho de João manifestar, ou a glória, ou glorificar, tudo isso está em relação com luz. O substantivo luz aparece diversas vezes no Evangelho segundo João e na primeira carta de João, de modo que a literatura joanina, ou seja, os escritos de João, concentram boa parte de suas ocorrências no Novo Testamento. Além do substantivo luz, há outras palavras que lhes são relacionadas: trevas, dia, noite, ocultar, manifestar. Também pertence ao vocabulário típico da literatura de João. Vamos lá em João 8:12. João 8:12. João 8:12. Falou-lhes outra vez Jesus: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, diz Jesus. E aqui bastante interessante, porque para os judeus, a luz, aquele que tem luz, está relacionado à sabedoria. E justamente Jesus é o Logos encarnado, Jesus é a sabedoria do Pai. Então, Ele, sendo a sabedoria, ilumina a humanidade, veio para iluminar a humanidade, para ser a nossa luz que nos conduz ao Pai. E é bastante interessante também nós notarmos, porque no domingo a gente ouviu a respeito da sabedoria, né? Lembram na primeira leitura? Foi do livro da sabedoria. E ali dizia, no livro da sabedoria, que a sabedoria é a plenificação da prudência. O que é a sabedoria? A sabedoria é escolher e se comprazer pelas coisas de Deus. Então, sábio é aquele que se compraz com as coisas de Deus, que escolhe pelas coisas de Deus. Então, Jesus veio para quê? Para nos mostrar o caminho que leva ao Pai, para nos dar o gosto da vida com o Pai, da vida sobrenatural. Outra palavra que aparece com bastante incidência no Evangelho: água.
35% de água que aparece aí no Novo Testamento está em João. O substantivo água também apresenta uma alta frequência na literatura joanina. Do mesmo campo semântico, do mesmo campo de significado da palavra água, aparecem no Evangelho de João as palavras piscina, poço, jarro, bacia, lavar-se, ter sede. E a água é sempre o símbolo do Espírito Santo. Desde o Antigo Testamento, lá por exemplo no livro de Ezequiel, se fala da água como símbolo do Espírito Santo. Agora, qual que é a relação do Espírito Santo com Jesus? Porque é Jesus quem dá o Espírito Santo. O Espírito Santo é o dom do ressuscitado. Pentecostes, por exemplo, está dentro das festas da Páscoa. Então o ressuscitado nos dá o dom do Espírito Santo, nos dá esta água. Outra palavra, conhecer. E nós temos 222 vezes a palavra conhecer no Evangelho, no Novo Testamento. Então conhecer é algo bastante importante para o Novo Testamento. Mas de que conhecimento o Novo Testamento está falando? E nessas 57 vezes em que João fala em seu Evangelho a respeito de conhecer, o que ele está falando? Será que é um conhecimento intelectivo tão somente? O que é este conhecer? Conhecer é mais do que ter uma experiência intelectual, mas conhecer na Escritura significa conhecer a Jesus, é ter uma experiência profunda com Jesus. E quem conhece, quem tem uma experiência profunda com Jesus, permanece. Aí vem também a outra palavra, permanecer, que significa o quê? Ter conhecimento de Jesus, fazer uma experiência profunda com Ele, para ter uma vida de união com Ele. Então conhecer é ter experiência, permanecer é estar em constante comunhão com Ele. Depois, um outro tema que aparece bastante é o crer, que está próximo também de conhecer. Quer dizer, ter fé. No Evangelho, o verbo crer é usado de diversos modos, em uma variedade quase desconcertante. Entre esses usos, predomina aquele em que o verbo é seguido de proposição, podendo ser traduzido por crer em. Crer consiste em entregar a confiança. Entregar a confiança. Então, fé é isso, é entregar a confiança a alguém, a Deus, a nosso Senhor. Depois, outra palavra que também aparece, com suas derivações aí: julgar, julgamento, testemunhar, testemunho, mundo e judeu. Vejam aí a existência de vezes que aparecem estas palavras todas, né? Julgar, o que significa o julgar no texto sagrado?
julgamento aponta para duas perspectivas. Primeiro, é a missão, a questão do discernimento. Quem é que vai fazer o discernimento do mundo, do cosmos? O Filho de Deus. O Filho de Deus é quem fará o discernimento a respeito. Isso é bastante interessante, essa teologia do julgamento, porque vejam, Deus, segundo a perspectiva do Antigo Testamento, não pode julgar, não pode estabelecer juízo, não pode condenar. Então, o julgamento é algo próprio do ser humano. É por isso que o Verbo se faz carne. É por isso que a segunda pessoa da Santíssima Trindade se faz carne, toma a nossa condição humana. Por quê? Para estabelecer o juízo, mas juízo não no sentido negativo. Aí vem o segundo significado de julgamento, quando aparece julgar ou julgamento. Significa o quê? Que a missão do Filho de Deus no mundo não é condenar, mas salvar o mundo. Salvar o mundo. Mundo. Aqui também é bastante importante nós pensarmos a respeito do mundo, porque mundo pode aparecer nos escritos sagrados com duas perspectivas também. O mundo enquanto a ordem estabelecida por Deus, a ordem criada por Deus, o cosmos, mas também o mundo enquanto oposição a Deus. Então, quando aparece mundo, pode aparecer nesses dois sentidos: o mundo enquanto o mundo organizado, o mundo criado, e também o mundo enquanto oposição a Deus. Então, aparece, por exemplo, em João 12:31, o príncipe deste mundo, quer dizer, o príncipe daqueles que se opõem a Deus, que se opõem ao projeto de Deus. Também o termo martiria aparece bastante, que é a questão do testemunho. Outras palavras: verdade, amar, verdade. Aparece aí em 4 perspectivas relacionadas. Onde se encontra a verdade? Não é na aparência, mas na profundidade. Não na representação, mas na realidade. Não é no palavreado, mas no agir. A verdade se exprime no comportamento reto. No Evangelho segundo João, há expressões como praticar a verdade. Então, quer dizer, a prática da verdade. Ser libertado pela verdade, por exemplo, em João 8:32. Agora, a verdade, ela está sempre relacionada ao amor. Então vejam, amor indica relação, indica proximidade. Por isso a relação entre a palavra verdade e amor, porque a verdade é o próprio Cristo, é Ele que nos revela o Pai. Então, quem busca a verdade, busca um contato de intimidade com o Senhor, que nos revela
o Pai. Outras palavras, buscar e de onde, são palavras que indicam caminho, exercício, uma busca. De onde para onde? Quer dizer, se busca a Jesus, se parte de um lugar para o outro, se parte de uma vida meramente natural com Jesus para uma vida sobrenatural. Mais uma vez aquela questão do contato, da comunhão. Então aí buscar quem? Buscar a Jesus. De onde? O lugar de que se parte. Para onde? O objetivo desta vida com Jesus. Outros termos: enviar, sinal, obra, trabalhar. Aqui outra coisa interessante, aparece a palavra aí, sinal. Anteriormente aparece também a palavra doxa, glória, e são justamente os dois livros que fazem o miolo do Evangelho de João. O livro dos sinais, onde Jesus vai apresentando os sinais que indicam a chegada do Messias, e o livro da glória, que é o livro que vai falar do mistério pascal de Cristo, que nós vamos ver já daqui a pouco. A cristologia joanina. O que significa cristologia? Cristologia é a compreensão a respeito de Jesus Cristo, é o estudo a respeito de Jesus Cristo. Os evangelhos então eles trazem uma perspectiva a respeito de quem é Jesus Cristo. Por exemplo, qual era a cristologia do evangelho de Marcos? Como que Marcos enxergava e apresentava em seus escritos Jesus? O servo sofredor. Mateus apresentava Jesus como o novo Moisés, aquele que veio para ensinar, né? Lucas marca a humanidade de Jesus. Mas quais são então os títulos cristológicos, como que João apresenta a Jesus em seu evangelho? Primeiro, João apresenta Jesus como o apóstolo do Pai. Isso nós podemos ver lá em João 3, 2, também 9 e 16. Podemos ir no texto, né? João 3, 2, depois João 9, 16, também o 11, capítulo 11, 42. Então alguém por favor aí leia João 3, 2, que vai apresentar essa perspectiva, esse título a respeito de Jesus como o apóstolo do Pai. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Vindo de Deus, enviado por Deus. Apóstolo é enviado, né? Então aí aparece esse primeiro título cristológico aí, como apóstolo, como enviado do Pai. João 9, 16. Diziam alguns dos fariseus: este homem não é um enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicavam: como pode um pecador fazer tais
prodígios, e havia desacordo entre eles. Então havia um desacordo sobre Jesus ser ou não o enviado do Pai. João 11:42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Para que creiam que tu me enviastes. Segundo título cristológico que aparece no Evangelho de João, Messias. João 6,15. João 6,15. Jesus, percebendo que queriam arrebentá-lo e fazê-lo rei, tornou-se a retirar-se sozinho para o monte. Repete para mim, 6. João? 6,15, 18:37. Capítulo 18, versículo 37. Também. Isso. E aí nós temos nesse trecho Jesus que se oculta para não ser aclamado como Messias, como rei. Já está toda essa questão do segredo messiânico. Por que Jesus oculta que o conheçam como o Cristo, como o ungido, né? Perguntou-lhe então a Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou o rei. E para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo todo o que é da verdade. Ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é o verdadeiro. Lembrando que na Escritura há diversas ideias de Messias, de Cristo, né? Diversas ideias de Messias. Messias rei, Messias pastor, Messias profeta. Outro título, Jesus é chamado de o profeta, com relação ao livro de Deuteronômio. Mas vamos lá em João 4,19. Vamos ver essa perspectiva aí de Jesus como profeta. João 4,19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Outro título, o Filho do Homem. João 3,13. João 3,13. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu.
outro título, Filho de Deus. João 10, 30. O ladrão só vem para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. 10:30. 10:30. Disse Cornélio, faz hoje 4 dias que estava a orar em minha casa. A hora 9, quando se pôs diante de mim um homem com veste resplandecentes, que disse: acabou? Pai, eu somos um. 17:21. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Então aí nós temos os títulos cristológicos aplicados a Jesus no Evangelho: o apóstolo, Messias, profeta, filho do homem e filho de Deus. Também o Evangelho de João, ele traz uma pneumatologia, uma eclesiologia e uma escatologia. Isto é, o Evangelho apresenta o Espírito Santo, que é o pneuma. O que é o pneu do carro? É aquilo que está cheio de ar. Então, pneumatologia é o estudo sobre o Espírito Santo, que é o pneuma, o Espírito de Deus, né? Eclesiologia, quando a gente ouve falar de eclesiologia, a respeito da igreja, eclésia, a igreja, e escatologia, ou seja, as coisas últimas que se sucederão aos homens. Nós estamos no novo céu e na nova terra. Nós estamos aqui no tempo em que se aplica a salvação de Cristo, mas nós temos um futuro, os novíssimos. Nós estamos no novo tempo, nós temos os novíssimos, que são as coisas que vão acontecer por último a todos os seres humanos. A respeito da escatologia, é importante que nós pensemos também que nós estamos no final do ano litúrgico. Todo final de ano litúrgico tem um acento, um tom escatológico, fala das coisas últimas, do final dos tempos, né? Então, todo o Evangelho, chegando no final do ano litúrgico, vai ganhando esse tom de coisas últimas, né? Se a gente reparar nos Evangelhos, mesmo que não seja o Evangelho de João, os outros evangelhos, os sinóticos, nós temos esse tema escatológico, para mostrar que Cristo, que vai culminar na festa de Cristo Rei, porque Cristo é o fim, né? Ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Então, o que fala o Evangelho a respeito desses 3 temas aí?
o que ele fala do Espírito Santo, o que ele fala da igreja e o que ele fala do futuro, das coisas últimas. A respeito do Espírito Santo, a missão do Espírito é a mesma que a missão do Filho, mas começa quando termina a missão do Filho, quando o Filho volta para o Pai. Quando Jesus volta para o Pai, aí começa a chamada missão do Espírito Santo. E qual é a missão do Espírito Santo, se não nos fazer recordar quem é Cristo? Então, o Espírito Santo é aquele que nos recorda quem é Cristo. Sobre a igreja, para o evangelista João, a igreja, a comunidade, é a comunidade daqueles que guardam as palavras de Jesus. Vejam que importante isso aqui, né? O que é a igreja? É a comunidade daqueles que guardam a palavra de Jesus. Como? Vivendo os mandamentos: o amor a Deus e o amor ao próximo. Sobre a escatologia, sobre as coisas últimas, o que o Evangelho de João fala? Vamos lá em João 3,16 para ver qual é o plano de Deus, quais são as coisas últimas que nos esperam, segundo o plano de Deus. 3,16. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. Salvação. O Filho vem ao mundo como luz. Entretanto, nós podemos escolher entre a luz ou não. Nós podemos escolher entre a salvação ou não, né? A salvação já nos é dada. Nós já a temos em esperança. Fomos salvos em esperança. Agora, é necessário que nós escolhamos, nós sejamos sábios e escolhamos para que o nosso fim seja a eternidade. Outra coisa é que o Evangelho de João, ele é marcado pelas festas judaicas. Então, ali no núcleo do Evangelho, nós temos as festas judaicas. Quais são as festas judaicas que aparecem no Evangelho segundo João? A Páscoa dos judeus, isso lá no capítulo 2, versículo 13, ao capítulo 4, versículo 54. Lembrando que Jesus passa no Evangelho de João por 3 Páscoas, ele celebra 3 Páscoas judaicas, tá? Também outra festa, o Evangelho fala de uma festa em 5:1:47. Uma segunda Páscoa, Jesus celebra em Jerusalém, no capítulo 6, de 1-71. Depois, a festa das tendas, aqui aparece como festa das cabanas, a festa das tendas. É justamente no contexto da festa das tendas que se dá o mistério pascal de Cristo. Isso é interessante. Por que Pedro, naquele evangelho da transfiguração do Senhor, ele diz para Jesus, ele vê aquela visão de Jesus transfigurado, antecipando o que seria o seu corpo glorioso. Jesus se transfigura para, digamos, amenizar o sofrimento que os discípulos teriam dali a pouco com a cruz. Pedro ao vê-lo transfigurado, Pedro diz a Jesus: vamos descer daqui não, Jesus, vamos ficar aqui nesse monte aqui, vamos para isso armar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias.
porque eles estavam no contexto da festa das tendas. Se o Messias chegou, então tem que se armar as tendas, porque a festa das tendas era marcada justamente por isso. Para celebrar a presença de Deus se armavam as tendas. Então é por isso que Pedro fala no Evangelho da Transfiguração, para armar as tendas. Já que a gente está vendo essa visão de glória aqui, o Senhor está se manifestando glorioso, então vamos armar as tendas para celebrar. É hora de celebrar a chegada, a presença do Messias. E a presença e a manifestação do Cristo se dá justamente nesse contexto de festa de tendas. A festa da dedicação do templo, no capítulo 10, versículo 22 ao 42, também há uma terceira Páscoa que Jesus celebra. 3 anos distintos, Jesus está em Jerusalém. O Evangelho dá conta disso. E a Páscoa de Jesus, onde se sela a nova e eterna aliança, dos capítulos de 13, versículo 1, ao capítulo 20, 29. Aí se celebra a Páscoa de Jesus. Sempre lembrando que quando nós falamos de Páscoa, de mistério pascal, nós estamos falando de paixão, morte e ressurreição. É um só mistério: paixão, morte e ressurreição. Isso que é a Páscoa, porque às vezes a gente tem a tendência a isolar a Páscoa como se fosse só a festa da ressurreição. E a Páscoa é um só mistério de paixão, morte e ressurreição. É por isso que a gente tem o tríduo pascal. O tríduo pascal não é uma preparação para o domingo. Sabiam disso? Quando a gente está lá na quinta-feira santa, a gente faz um tríduo preparatório para a celebração do domingo. Não, a gente celebra a Páscoa, justamente é isso. Por isso que o tríduo pascal forma como que uma única celebração em 3 momentos: a quinta, a sexta e o sábado, né? Porque é justamente isso: paixão, morte e ressurreição. Essa é a nossa Páscoa. É isso que nós celebramos todos os domingos da Santa Missa: o mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós podemos ver um pouquinho melhor essa organização do Evangelho a partir das festas. Lá tem um prólogo, aí em seguida depois já começam as festas judaicas, outros eventos, aí depois se dá a Páscoa de Jesus. Aqui um outro tipo de esquema para a gente ver. Então ali o prólogo, Cristo é a palavra eterna, Cristo é a palavra encarnada. Aí vem o primeiro livro, o livro dos sinais, os vários sinais que vão sendo realizados para manifestar a presença do Messias. As festas, a luz do mundo. Também está dentro da questão das festas, porque nestas festas se tinha uma procissão de luz, um candelabro de luz, para celebrar essa presença de Deus. Depois, o segundo livro, que é o livro da glória. Olha lá, vejam, o livro se chama livro da glória e livro de sinais, o outro, né? O anterior. Por quê? São palavras que aparecem bastante nesses trechos aqui: sinais e glória. Mas vejam que a glória não se manifesta somente na ressurreição, mas em todo o mistério pascal: ceia, a oração sacerdotal, a paixão e a ressurreição. Aí vem
um epílogo, com ele já ressuscitado e aparecendo aos seus apóstolos. Então essa aí é a estrutura do Evangelho de João. Alguma pergunta? Sobre o Evangelho de João? João 15, que aparece lá na última transparência que você passou, onde ele fala alguma coisa sobre 21:15. Jesus questiona a volta uma. Jesus questiona e ordena Pedro. É interessante o texto aqui. Então leia, por favor. 21:15 a 23. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Jesus perguntou de novo a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Tome conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Disse a Jesus: Sim, Senhor, tu conheces tudo e sabe que eu te amo. Jesus disse: Cuide das minhas ovelhas. Por que Pedro fica triste com as 3 perguntas de Jesus? Interessante. Porque o amor de Pedro ainda não era suficiente, e ele sabe disso. Então Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Senhor, eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto de ti. Senhor, Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto de ti. Então Pedro ainda precisa crescer no amor por Jesus. É por isso que ele fica triste, porque ele sabe que o amor dele ainda não é suficiente. Mas esse amor vai o levar depois ao martírio, a testemunhar Jesus com a vida. E vejam, mesmo Pedro ainda não tendo o amor suficiente à altura de Jesus, Jesus confia a Pedro. Jesus confia a Pedro a missão de apacentar as suas ovelhas. Mais algum outro trecho? Vamos em João 10:42. Não, só me ocorreu agora aqui, essas 3 perguntas, se ela tem alguma relação com as 3 negações depois de Pedro. Também. Sempre tem a ligação com as 3 negações, e tem a ligação com os 3 dias, sempre é bem simbólico, né? Justamente, obrigado. Vamos lá em João 10:42. É bastante interessante também isso aqui. Talvez não, a gente não leia todo o tempo, mas pelo menos um trechinho para a gente situar. Eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe pelo outro lugar, é ladrão, é assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma
de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as suas ovelhas, ele caminha na frente delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Conhecem a sua voz. É justamente isso mesmo. As ovelhas no mundo animal, elas conhecem a voz do pastor. Elas só vão atrás do pastor. Elas só vão atrás do pastor. Vamos também à ressurreição de Lázaro, 11:157, só para a gente dar uma olhadinha. Mas deixa eu só ver os trechos aqui para a gente ler. Por exemplo, leia por favor a partir do 9 ao 10. Tem uma curiosidade interessante que a gente pode ver, do 9 e 10. Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque lhe falta luz. Volta um pouquinho no versículo 6, por favor. 6 a 9, de 6 a 8. Mas, embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, ele quem? Lázaro. Demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judéia. Mestre, responderam eles, há pouco os judeus te queriam apedrejar, e voltas para lá? Veja, Jesus amava Lázaro e suas irmãs, eles eram amigos. Jesus escuta, lá onde ele estava, fora da Judéia, que Lázaro estava doente. Porém, Jesus só vai 2 dias depois, no 3º dia, ao encontro de Lázaro. Mas que amigo, né? Podia ter ido lá e evitado a morte de Lázaro. Chega lá, o que acontece? Lázaro está? Por que Jesus demora tanto? Para que os judeus pudessem ver que de fato Lázaro estava morto, e depois não pudessem dizer que Jesus não tinha vivificado Lázaro. É por isso que Jesus dá esse tempo, para que se comprove que ele estava morto. Ele vai lá e vivifica Lázaro, né? E Lázaro já estava até no túmulo, né? Que mandou tirar a pedra e chamou Lázaro. Para que não houvesse desconfiança de que Jesus tinha operado o milagre de ter dado vida, vivificado a Lázaro. Certamente que Lázaro morre depois, né? De novo, né? Então, mas ali Jesus o vivifica. Isso é interessante também E aqui neste capítulo da ressurreição de Lázaro, é justamente aqui que se toma a decisão por matar a Jesus, ao contrário dos sinóticos, que mostram já a questão da condenação depois dos fatos, dos eventos de Jesus, depois que ele entra na Judéia, etc e tal. Mas aqui no Evangelho da ressurreição de Lázaro que se decide por matar Jesus. É aqui que eles ficam com raiva de Jesus e decidem por matá-lo. Aqui que se decide o destino do Senhor, né? Bom, acho que é mais isso. Mais alguma pergunta?
Quando você disse da paixão, morte e ressurreição, tipo quinta-feira santa, lava-pés, sexta-feira e sábado, que não é uma preparação para o domingo, mas aí o domingo da Páscoa, como entraria nesse contexto assim? É que a gente tem que levar em conta que o dia para os judeus começa sempre ao entardecer do dia anterior. Então, quinta já é, na verdade, sexta. A tarde do sábado já é domingo. Domingo, é justamente isso que a gente celebra. É por isso que a gente tem a vigília pascal. Se a gente pega no missal, lá está domingo, vigília pascal. Domingo de Páscoa da ressurreição do Senhor, vigília pascal, a missa do sábado. Justamente por isso, porque o judeu ele começa a contar o início do dia pela tarde do anterior, aquele que é o anterior. Então é por isso que o sábado da vigília pascal a gente já está celebrando o domingo, né? Então a sexta, por exemplo, ela se estende o sábado a gente está no túmulo, né? Mas a noite do sábado, que já é o domingo, a gente já está celebrando a ressurreição do Senhor ressuscitado. Então é justamente por isso, por conta da contagem dos dias. A gente toma um pouco disso. Jefferson, você falou da luz. Eu não sei se tem mais ou menos alguma coisa a ver, que nem a mulher da luz. É esse princípio que Jesus vinha através de Maria, essa luz, para clarear, para dar mais uma consciência da própria vida, a qual ele deveria viver nesse amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como ele vem falando, essa luz. Jesus veio para ser o farol que leva ao Pai, é luz nesse sentido. Veio para iluminar-nos ao caminho do Pai. É Ele quem mostra, quem diz qual é o caminho que você vai ao Pai. É luz nesse sentido, de que ilumina o segmento, né? Por isso que chama que a mulher vai dar a luz. Então é uma nova criança, tem alguma coisa. Dar a luz vem à tona, né? A coisa assim. Sair da escuridão para. A criança vem dada a luz, a criança, ou seja, ela vem à existência, ela vem ao mundo, vem para a realidade, etc. e tal. Seria isso. Então Jesus ilumina, né? Ele traz à tona, ele evidencia. Tudo está evidenciado nele. É Ele quem é a luz que dá o segmento para a nossa vida, para onde devemos seguir. Mais alguém? Então, deste modo, nós encerramos os evangelhos. Aí, a semana que vem, a gente faz a outra semana, e na segunda, a gente faz os dois temas de homilética, aí para a gente aprender um pouquinho como que se prepara na prática uma reflexão, uma homilia, etc. e tal. Então conto com a presença de todos vocês. Se eu chegar aqui, eu vou colocar mais no final. Mais uma vez agradecer a todos pela presença nesses dias de formação, né? E vamos agradecer ao bom Deus que nos deu a oportunidade de estarmos aqui nessa semana toda com a Santa Missa desses dias, com a formação, as formações, agradecendo a Deus por aqueles que vieram esses dias aqui, a Thalita, o professor Henrique, né, que se sentiram muito bem acolhidos por vocês, né? Thalita, eu estive com ela ontem, ela é irmã de um seminarista de José Orlando, do segundo ano de teologia. Eu fui na casa deles e ela disse que quando ela vai a uma paróquia, assim, ela está sempre em algum lugar dando algum tipo de informação, ela sempre é muito bem recebida, mas aqui ela foi muitíssimo bem recebida, ela se sentiu muito bem entre nós aqui, no dia que ela veio, né? Então ela pediu para agradecer também. Ficaram tristes quando acabou a palestra, não queriam deixar ela embora. O padre André fez fala mais, né? Não, padre, não, foi mais as outras pessoas
Padre André estava aqui, extasiado. Mas é bom, quem sabe em próximas oportunidades pode-se fazer alguma outra coisa, trazê-la, porque é importante assim, a gente não pode psicologizar tudo. A psicologia é importante, ela tem o seu eixo de trabalho, mas o importante é assim, ela é católica, então ela consegue aliar a ciência da psicologia com a fé. Ela não separa uma coisa da outra, lógico que tem as distinções, mas ela não se desfaz de uma em detrimento da outra, né? Então nós queremos aí agradecer por essa semana que nós tivemos. Por isso eu trouxe para a gente rezar agora no final o Salmo 132, que fala sobre a vida de comunhão, porque nós podemos aí esses dias voltar um pouquinho a estar mais juntos, né? Para nos formarmos, para viver esta comunhão. E justamente o Salmo vai dizer, né, do óleo que desce da cabeça e vai até a orla, justamente isso. Esse óleo, quando a gente vive junto, o óleo vem de Cristo e passa por todos nós. Quando nós vivemos juntos em fraternidade, nós somos ungidos pelo óleo que passa por nosso Senhor. Então vamos rezar agradecendo aí mais uma vez. A alegria da união fraterna. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Vinde e veja como é bom, como é suave os irmãos viverem juntos, bem unidos. É como um óleo perfumado na cabeça, que escorre e vai descendo até a barba. Vai descendo até a barba de Arão e vai chegando até a orla do seu manto. É também como orvalho de Hermon, que cai suave sobre os montes de Sião, pois a eles o Senhor dá a sua bênção e a vida pelos séculos sem fim. Rezemos então com amor e confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.